Olá, meu nome é Eduardo Cremonês e hoje eu vou mostrar um pouco para vocês de como o software SigmaNest trabalha com o conceito de corte de chapas, ok? Isso vale não só para máquinas a laser, como também para oxicorte, jato d'água e plasma. O SigmaNest ele executa muito mais do que apenas essas operações que eu citei. Ele também trabalha com funcionadeiras, trabalha com máquinas Halter, enfim. Mas hoje nós vamos nos ater à introdução ao corte de chapas, ok? Vocês puderam perceber na minha área de trabalho que eu possuo duas versões do SigmaNest. Possuo devido ao fato da Sixcon, que é a empresa a qual eu sou consultor técnico, ter de prestar suporte a clientes que ainda utilizam a versão 9.1. Porém, eu vou dar a demonstração para vocês na versão 10.1. Versão essa que é a última e mais recente do SigmaNest. Dando 2 cliques nessa versão, vocês podem perceber que agora nós temos inclusive um campo onde nós podemos estipular um login e uma senha. É muito interessante isso porque muitas vezes nós temos usuários e configurações, enfim, mais adequadas a cada tipo de usuário e baseado em cada perfil. Então, só para que vocês possam ter uma ideia, cada usuário pode inclusive modificar aqui as suas barras de tarefa de forma que fique à sua maneira, sem prejudicar um outro usuário em um segundo turno, por exemplo. Ok? Bom, então, para que vocês possam conhecer aqui o SigmaNest, nós temos aqui a princípio a nossa área de trabalho, onde existem situações e opções mescladas, tanto opções de desenho, criação de peças, definição de pós-processador, algumas listas, tanto de peças quanto de chapas, além do gerenciador de informações. Ok? Além disso, nós temos um outro campo, que é o campo de CAD. Nós temos ferramentas aqui que são ferramentas simples, mas extremamente importantes e essenciais para pequenas edições e médias edições. Podemos inclusive desenhar uma peça perfeitamente, uma vez que nós temos diversas opções, inclusive de círculos, tangente, círculo tangente a duas entidades e um ponto, elipses, enfim. Então, nós não passamos apuro dentro do SigmaNest enquanto a perfis 2D, ok? Nós temos de fato uma gama ampla de recursos CAD. E na ferramenta de ajuda nós podemos configurar o software de uma maneira geral, seja a configuração de materiais, seja a configuração com as opções do software, ok? Vocês puderam perceber inclusive que o software ele é totalmente em português. Okay? O que difere de muitos outros softwares semelhantes no mercado. Vou dar um exemplo para vocês de uma importação de desenhos CAD, transformar isso em peça e, consequentemente, fazer o corte e demonstrar para vocês como é feito todo esse processo. Esse processo vale para todas as máquinas que eu citei há pouco: laser, plasma, jato d'água e oxicorte. Ok? Logicamente, no processo tem algumas nuances e nós conseguimos customizar para cada um deles de uma maneira específica, baseado logicamente nas suas características. Bom, eu vou clicar aqui no abrir, na opção de abrir, e ele já está me encaminhando para uma pasta padrão dele, onde eu tenho desenhos em DXF tanto em polegada quanto em milímetro. Aqui eu tenho os arquivos padrão do SigmaNest, que são todos arquivos em WS. Então perceba, eu tenho aqui já arquivos exemplo que eu poderia estar utilizando com vocês. No caso, eu não vou usar arquivos WS, eu quero importar o DXF. Então, para importar, clicando aqui nessa opção de importar, observem que eu posso importar qualquer extensão.
Perceba, eu tenho aqui a extensão CDL, DXF, DWG, AIGES, STEP, SolidWorks, SolidEdge, ProEngineer, Inventor, enfim. Eu tenho aqui uma gama ampla e absurda de extensões. Logicamente, para cada uma delas, precisa consultar qual o pacote necessário, qual o módulo necessário a ser inserido. Ok? Mas é interessante saber que nós temos todas essas opções dentro do software, se necessário. No primeiro momento, nós vamos trabalhar com a situação mais trivial, que é a importação via desenhos DXF. Ok? Seria o equivalente ali ao DWG. Clico em milímetro e vou optar pela escolha de 9 peças. À medida em que eu seleciono de SN1 a SN9, eu posso segurar o Shift e eu já seleciono todas elas. Ele seleciona os arquivos aqui embaixo e eu vou importar os mesmos. Perceba que ele já gera uma listinha, além de demonstrar o desenho ao lado e individualmente. Ok? Nesse momento eu já posso configurar o material de cada material e a espessura dos mesmos, ok? Além, logicamente, da quantidade. Vou adicionar aqui e vou variar um pouco para cada um deles. Eu vou colocar uma quantidade diferente para que a gente possa ter uma situação mais aproximada do que normalmente a indústria visualiza. Ok? Bom, uma vez que eu já selecionei todos eles e perceba, eu consigo inclusive importar layers, ok? No caso aqui eu tenho apenas uma layer e os tipos de linha eu também consigo alterar se for o caso. Se eu tivesse aqui qualquer perfil aberto, durante o meu processo iria dar um erro e eu não conseguiria fechar esse perfil. Eu tenho aqui uma opção que é o mostrar contornos. Clicando nele, eu consigo verificar se esse contorno está todo fechado ou se existe um contorno aberto. Ele dividiria exatamente como está no ícone aqui, parte vermelho, parte azul. No caso, todo o desenho está fechado. Ok? Só uma demonstração aqui para vocês. Dei OK. Automaticamente eu já tenho algumas informações disponíveis do desenho em DXF. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar não só a quantidade e o material, como nós podemos preencher diversos outros parâmetros, seja cliente, seja o nome do programador, enfim. Se eu quiser, inclusive, modificar o nome da peça, seria interessante. Além de todos esses campos aqui embaixo, que alguns dos nossos clientes utilizam para diversas finalidades. Caso a peça tenha algum tipo de dobra, temos um cliente que utiliza o dados de peça 1 para adicionar o campo dobra. Dados de peça 2, alguns utilizam a data, mesmo tendo aqui o campo data de entrega também. Enfim, nós temos campos vazios em que nós podemos manipulá-los. Tá? Isso nos dá alguma versatilidade também. Clicando aqui no menu Entrada e Saída, nós temos algumas opções onde nós podemos modificar. Perceba que nós temos uma pequena linha azul aqui, ok? E temos uma pequena linha azul nesse ponto também. Nós podemos fazer o que nesse sentido? Nós podemos alterar o posicionamento dessa linha, o ponto de entrada e o ponto de saída destes. Então, perceba, eu vou alterar isso daqui. Está no inferior direito, então ele está vindo aqui para esse ponto. Eu vou modificar ele para o topo direita, por exemplo. Centrar esquerda, ele veio para cá. Centrar inferior, ele veio para cá.
Posso alternar com entradas em arco, entradas em linha, enfim, modificar os valores, o comprimento de entrada e o comprimento de saída. É importante ressaltar que eu posso manipular essa entrada para o ponto que eu quiser, ok? Além disso, posso restringir algumas situações ou adicioná-las. Eu posso dizer que eu quero que esse corte seja feito apenas com o canto vivo, ou adicionar um laço, um arco e laço, ou um laço de canto. Então, para cada situação, eu consigo adicionar um canto diferente, né? Assim como em outros softwares que também é possível. E nós temos, além disso, o ângulo incremental para que possa ser feito o arranjo. Então aqui eu estou restringindo para que essa peça rotacione 90 graus apenas no momento em que ela é arranjada automaticamente. Correto? Posso aqui restringir o espelhamento dela, caso haja algum impedimento, restringir a rotação, adicionar um ângulo absoluto ou incremental, enfim. Tudo bem? Vamos ter outros vídeos falando propriamente com muito mais detalhe de cada item desse. Dei o exemplo em uma peça, vale para todas as outras, ok? Posso alterar entrada e saída, posso alterar a rotação, deixar espelhar automaticamente, enfim, posso fazer tudo isso para todas as outras peças também. Perceba que o valor que nós adicionamos lá no início, quando importamos, ele está respeitando assim como o material. Então, ok, as peças são espalhadas por esses pontos, correto? Agora o que nós vamos fazer é ordenar essas peças, clicando nessa opção. Elas já estavam até arranjadas de uma maneira coerente. E o próximo passo é definir o pós-processador. Clicando nessa opção, nós temos aqui o pós-processador Trumpf 3050, ok? Que se trata de uma máquina laser. Eu estou apenas com esse pós aqui, mas nós trabalhamos com todos os pós-processadores do mercado, correto? Então vamos lá. Após definir o pós-processador, agora efetivamente falamos um pouquinho só da entrada, né? Mas efetivamente nós já vamos trabalhar agora com a questão da tarefa, que é o que? Clicando em nova tarefa, eu vou adicionar todas essas peças, clicando para a direita, a uma chapa que é exatamente algo que nós vamos definir e configurar agora. Então, clicando aqui em parâmetros da tarefa, eu tenho aqui vários parâmetros de processo em várias abas diferentes, ok? Vamos nos ater a dados básicos suficientes para poder gerar esse corte. Então nós vamos configurar aqui que o material é o alumínio, o comprimento da chapa é 3000 por 1500, a espessura da chapa é 10 mm, assim como a espessura da peça, folga entre as peças 10 mm, podemos diminuir um pouco se for o caso, distância da borda 10 mm, podemos diminuir um pouco também, e definir o tipo do arranjo. Nós vamos utilizar aqui o arranjo real, porém nós temos vários tipos de arranjo aqui, e eu vou demonstrar para vocês cada um deles e as suas diferenças nos próximos vídeos, ok? Vamos utilizar aqui o forma de arranjo real. Clicando aqui em configurações de arranjo avançadas, nós temos aqui o número de tentativas. Então, ele vai tentar fazer esse arranjo 3 vezes, a estratégia número 3, fator de combinação 1 e a ordem da peça podemos classificar por perímetro, classificação da OS. Então, nós podemos definir a ordem em que ela vai ser feita e arranjada, seja por área, por perímetro, baseado na OS ou baseado simplesmente no prazo de fabricação que nós colocamos ali, baseado na sua área retangular ou baseado no comprimento. O nosso padrão aqui está a área, mas nós vamos em vídeos posteriores demonstrar isso com mais detalhe. Dou um OK, não vou me ater a todos esses pontos, tá? Vou adicionar aqui o número de chapas, vou adicionar aqui 100 chapas, se não forem utilizadas nós podemos remover posteriormente. Aqui nós temos mais dados, ok? Nós vamos falar disso
em próximos vídeos. Clico, dou um OK. Configurada a minha chapa, configurei os parâmetros. Eu posso tanto adicionar manualmente e modificando simplesmente clicando nas setas para cima e para baixo. Eu posso alterando, perceba, eu posso simplesmente ir clicando e adicionando. Obviamente que dessa forma nós não estamos aproveitando 100% da inteligência do software. Então aqui eu vou remover as peças que eu adicionei e vou clicar nessa opção que é a opção Auto. Opção Auto, de uma maneira lógica, ela adiciona e arranja todas as peças que nós inserimos dentro daquelas 100 chapas que nós colocamos aqui. Ok? Perceba que ele já verificou que não há necessidade disso e arranjou as peças em algumas chapas aqui, ó. Então foi necessário apenas algumas peças, algumas chapas para executar. Posso remover as chapas que não são utilizadas nesse processo. Então aqui eu tenho alguns exemplos disso. Ok? Então eu tenho aqui 3 chapas com de cada uma. Perceba. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos gerar o arranjo NC. Posso clicar aqui e remover as chapas não utilizadas. Perceba que ficou apenas o que eu quero, né? Apenas as utilizáveis. Posso clicar aqui agora no NC automático. O que faz o NC automático? Ele vai gerar exatamente o caminho de ferramenta, ou melhor, o caminho do laser, nesse caso, mas se aplica também a todos os outros, tá? Um caminho contínuo em cada peça. Então, clicando aqui no NC automático, nós temos aqui diversos parâmetros a ser configuráveis, tá? Obviamente que uma vez que você já determina um padrão, é só configurar, chegar num consenso do que você sempre utiliza e definir como padrão. Dessa forma, nós vamos trabalhar sempre sem precisar preencher todos os dados continuamente. Ok? Então vou clicar aqui nessa opção para ser algo mais rápido. Perceba que ele já gerou o caminho de corte e eu posso agora verificar por meio da simulação, clicando aqui no simular NC, eu posso verificar agora o início do corte e exatamente aqui, ó, a máquina trabalhando, ok? Cada peça sendo cortada de uma maneira distinta. Perceba que é um software bem simples de se trabalhar, ok? No sentido de que nós podemos configurar apenas com alguns passos, com alguns preenchimentos simples, toda a sua simulação, ok? Então não vou deixar ela rodar a simulação inteira. Poderia aqui avançar alguns pontos ou agilizar aqui, por exemplo, clicando. Toda essa ordem de corte eu também posso configurar naquela opção do NC automático através de todos aqueles preenchimentos. Ok? Bom, feito isso, nós vamos agora no detalhar arranjo. Eu posso clicar em imprimir e o que vai acontecer? Vou verificar aqui uma versão preliminar desses relatórios, onde nós podemos contemplar os dados de cada uma chapa. Então perceba, eu tenho aqui exatamente aquilo que o nosso operador recebe de informação. Então eu tenho aqui o tempo de corte dessa chapa, tenho a espessura, tenho o comprimento e a largura da chapa, e tenho aqui dados específicos, né? Perceba que não foi preenchido nem número de desenho, ordem de serviço e cliente, porque eu não preenchi os dados, mas obviamente se isso acontecesse, aqui também automaticamente seria preenchido, ok? Máquina que nós escolhemos, então todos os dados estão aqui, inclusive
a porcentagem da sucata desse processo para essa chapa em específico. À medida em que eu abaixo, eu verifico exatamente a mesma situação para todas as chapas cortadas. Perceba aqui que eu tenho 3 chapas arranjadas nesse sentido, tenho 9 chapas arranjadas neste e 133 arranjadas neste. Tudo bem? Bom, então vou fazer o seguinte, eu vou fechar e vou verificar agora mais uma situação interessante. Ele gera não só o relatório dos layouts das peças e das chapas, como ele também gera o relatório e resumo dessa tarefa, que foi a tarefa 5 que nós criamos. Então perceba, ele já gera aqui um pequeno resumo sem o layout, onde eu posso de repente informar em um setor que realiza orçamentos para verificar o tempo e o custo de cada peça individualmente. Tá joia? Bom, agora falta o mais importante, que é efetivamente pós-processar. Eu vou clicar aqui, ó, posso processar todas as chapas. Eu tenho o nome dos programas 7, 8, 9 e 10. Ok? Então, para cada uma das chapas eu tenho um programa diferente. Posso processar tudo. Ok. Pronto. Perceba que eu tenho aqui, eu joguei para a área de trabalho exatamente para ficar mais fácil de visualizar. Então eu tenho aqui o código NC pós-processado para essa máquina laser que é a Trumpf. Obviamente que nós temos diversas fabricantes no mercado e conseguimos atender todos os pós-processadores para todas as fabricantes do mercado. Ok? Caso sua máquina seja uma máquina muito específica, mesmo assim nós desenvolvemos o pós-processador para vocês. Tá ok? Foi uma apresentação simples, apenas para que vocês possam ter o conhecimento do software e uma introdução de como é a rotina de um programador. Na sequência dos próximos vídeos, eu vou falar de parte a parte, com uma riqueza de detalhes sobre configuração do arranjo NC, sobre customizações, enfim, todos esses detalhes que também, de fato, são muito importantes. Nosso webinar de Sigma Nest acontecerá no dia 18 de novembro de 2014, às 14 horas. Entre no nosso site e inscreva-se. Muito obrigado.